Olá pessoal, muito boa noite. Esse diálogo será um diálogo muito especial, não desmerecendo todos que já aconteceram até hoje, mas eu estou recebendo aqui uma pessoa querida, muito respeitado por tudo e por todos,
alguém de espírito elevado, que tem um carinho especial para com a vida e para com o próximo. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos iniciando mais um diálogo comigo, com Sander Ascencio, e é o último diálogo de 2021. Por isso é um programa e será um programa muito especial, tá certo? Hoje estamos recebendo em nosso programa o Dr. Herbert William Vitor de Souza Oliveira. Olha que nome bonito. Promotor de justiça aqui em Bebedouro, uma pessoa sensível às causas sociais e às dificuldades, principalmente dos mais necessitados. Um ser humano que, através dos seus talentos, provoca, além da justiça, o bem ao próximo. Com seus atos de respeito à vida e em muitos deles em completa discrição e silêncio, prova os céus e o coração de Deus com sua fé racional, mas ao mesmo tempo sobrenatural e inabalável. Com sua peculiar característica de olhar para trás com gratidão e olhar para frente com esperança, fé e justiça, faz do seu existir um louvor à vida. Apaixonado pela família, líder nato, cuidadoso no trato com todos, Dr. Herbert é uma pessoa humildemente gigante. Humildemente gigante. Olha que preciosidade. Respeitado e querido por todos. Tema do nosso diálogo de hoje: a força do bem e da paz. Essa conversa será de muito aprendizado e de muito crescimento para todos nós. Vem comigo. Meu amigo Dr. Herbert, seja bem-vindo em nosso diálogo. É um prazer recebê-lo, sempre é um prazer conversar com o senhor, porque a gente sempre aprende muito, muito mesmo. Uma pessoa sempre muito gentil e que sempre tem muito respeito pelas pessoas e realmente eu não erro e reafirmo que o seu existir é um ato de louvor à vida. Ficou emocionado? E é mesmo, né? Nós como comunicadores, como jornalistas, pessoas de comunicação, nós temos a obrigação de observar tudo e todos que estão ao nosso redor. E permita-me, Dr. Herbert, sem lhe jogar confete, dizer que esse seu olhar, né, para a veia da solidariedade, querendo ou não, provoca nas pessoas emoção ao assistir a sua vida. Porque nas entrelinhas da sua vida a gente vê o mover de Deus. Ser homem é reconhecer as suas falhas. Somos humanos. Antes de começar o programa, a gente estava falando justamente de coisas da vida e como somos humanos e como erramos. Mas as nossas qualidades é que nos garante uma vida digna e honrada e respeitada por todas as pessoas. Acabei de dizer para o senhor, muitas foram as manifestações que recebi quando eu disse e quando nós anunciamos que o senhor estaria no nosso programa. Então, mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço cada palavra, por mais que elas são exageradas. Não, é verdade. Mas muito obrigado e uma honra muito grande estar aqui, uma honra muito grande estar ao seu lado, honra nossa, estar doutor, com os seus espectadores e com a sua equipe aqui. Estou muito feliz mesmo. Uma forma maravilhosa de terminar mais um ano difícil, porém muito proveitoso nas nossas vidas. É isso mesmo. Nós escolhemos marcar essa entrevista com o Dr. Herbert justamente hoje, último programa de 2021, porque nós estamos num mês propício à conscientização e à sensibilização das pessoas para que as pessoas façam o bem, né? Para que as pessoas reflitam sobre os seus atos, para que as pessoas reflitam sobre aquilo que elas estão fazendo. Será que eu estou provocando bem à humanidade? Será que eu estou fazendo bem às pessoas? E fazer o bem nem sempre é falar. Eu posso fazer um bem enorme, né, Rodrigo? Com a boca fechada, com os meus atos. Preste atenção, você, meu espectador, porque o Dr. Herbert é uma pessoa de muito fácil acesso.
vou dizer um termo popular, né? Com toda a pompa que a sua profissão lhe garante, ele prefere descer ao nosso nível para que a gente possa ter acesso a ele. E isso é muito legal. Ser humano. Ser humano. Nós não vamos falar de justiça, nós vamos falar de vida. Experiência de vida. Dr. Herbert, assim como todos nós, é um guerreiro. Ele sente dor, ele tem família, ele tem sentimento, ele tem um olhar especial voltado para a solidariedade. Fique muito atento a tudo que ele vai contar. Dr. Herbert, vou ser redundante. Vamos começar pelo começo. Importante, vamos Importante. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho, Dr. Herbert, sobre a sua infância. Sabemos que o senhor tem um carinho e uma referência muito grande com sua mamãe. A gente percebe isso nas entrelinhas da sua vida, esse carinho, essa referência. Sua mamãe é uma grande referência. Com certeza, com toda certeza, é uma grande mulher, né? O fruto dela está aqui, provocando um monte de coisa boa a tantas outras pessoas. Podemos conhecer um pouquinho da sua infância, Dr. Herbert? Podemos. Vamos lá. Minha mãe teve um relacionamento muito difícil com o meu pai. E eu não tenho nenhum problema em dizer um pouquinho de como ele era, né? Meu pai era alcoólatra e alguém autodestrutivo, que se ligava a tudo aquilo que a gente não tem que se ligar. E quando minha mãe é uma mulher apaixonada, sabia de tudo isso e mesmo assim ficava com ele. Até o dia em que ela engravidou. Nesse dia ela pensou assim, pelo menos é o que ela me disse, agora não sou apenas eu que sofro as consequências dessa vida, então eu tenho que agora pensar em outra pessoa. Então ela o abandona e a partir daí ela, com o auxílio dos meus avós, ela me cria sozinha, né? E isso em São Paulo, capital, selva de pedra, né? Tem tudo de bom e tudo de ruim junto. E ela volta para o interior de São Paulo, Votuporanga, onde meus avós moravam na ocasião, me deixa lá, logo recém-nascido, e vai trabalhar em São Paulo. Então eu fui criado um certo tempo só pelos meus avós, os pais da minha mãe. E pessoas muito simples, minha avó analfabeta, meu avô semi-analfabeto, só assinava o nome. Mas logo em seguida minha mãe consegue arrumar um emprego em Votuporanga e volta. E aí, com o auxílio do irmão mais novo dela, ela prossegue a vida e cuidando, me criando e me dando bons exemplos. Engraçado, não que fosse um problema, ela nunca mais teve outro homem na vida dela. Nunca mais. Desde que ela engravidou de mim, nunca mais teve outro homem. Isso é motivo de brincadeira na família, até perdeu a graça já de tanto tempo que isso tem. E a vida foi prosseguindo, só tenho a agradecer, cidade pequena, escola pública boa na ocasião, muitos amigos, vivendo na rua, estudava de manhã, brincava à tarde e tinha o carinho dos meus avós, desse irmão mais novo e da minha mãe. Então, essa foi a minha infância, com muito carinho e muitos bons exemplos. Dr. Herbert, o senhor acha que, por o senhor ter sido criado com esse amor diferenciado, né, a gente percebe, o senhor contando, seus olhos brilham, suas palavras deixam transparecer a sua gratidão, né, pelos seus avós, pela sua mãe. O senhor acha que esse amor semeado no seu coração lá atrás transformou o senhor no ser humano que o senhor é hoje, com essa visão voltada às causas, principalmente para os menos favorecidos? Foi ali uma semente? Claro, com certeza. Porque quando assim eu enxergo a minha vida, não quer dizer que a dos outros tenha que ser igual, mas quando Deus permite que eu tenha uma mãe que cuida de mim, é verdade que durante
uma boa parte dessa infância ela trabalhou em São Paulo, depois de um tempo ela volta para São Paulo para Inclusive trabalhar. para lhe dar condições de Exato. uma vida digna, Eu uma lembro- mulher guerreira. Eu lembro de criança ela falando assim, que minha mãe era funcionária pública estadual, trabalhava na Receita Estadual. E ela falava assim, filho, eu vou para São Paulo porque lá eu ganho diária e eu quero construir uma casa para nós morarmos. Eu lembro disso. Eu lembro dela comprando o terreno, eu lembro dela construindo, dela falando assim, aqui será o meu quarto, aqui será o seu. E a gente nunca morou lá, porque meus avós foram ficando cada vez mais velhinhos e ela assumiu a Cuidar função dos pais de também, de cuidar seus dos avós, pais. né? Então, essa casa, com o passar do tempo, foi vendida e os recursos aplicados de outra maneira. Mas respondendo a sua pergunta, quando Deus permite que eu tenha uma mãe amorosa, 2 avós, que mesmo repletos de limitações intelectuais, não faltavam amor. E um tio também que, solteiro, falava muito de cinema comigo, eu lembro, até hoje, dos filmes antigos da década de 80, ele falando comigo. Então, eu sempre enxerguei isso não como uma família aquém, mas uma família além. Às vezes a gente tem aquela figura do pai e da mãe e é visto na sociedade como uma família que atende os padrões normais, mas lá dentro só tem problema, traição É verdade. e mais um monte de coisa ruim. Família completamente destruída, né? Não, Desconstruída. ali não, ali já era uma família que todos viam que de tradicional não tinha nada, mas que tinha o que eu precisava para poder crescer, para poder me desenvolver, cometer meus erros, mas sempre tentar crescer, sempre tentar melhorar. Dr. Herbert, e nessa fase da sua vida, para a escola, né? E aí, claro, como qualquer garoto, né? As artes de escola. E aí a mamãe era chamada lá. Dr. Herbert, o senhor fazia muita arte, Dr. Herbert? Ó, Sander, eu brinco. Desculpa da Não, pergunta. que isso. Tem um delegado aqui de Bebedouro, o Dr. Maurício, um amigo querido, e teve uma época, ele e outras pessoas fizemos palestras em escolas aqui para falar sobre drogas, né? E uma vez eu caí na besteira de contar que eu era indisciplinado na escola. Mas toda vez ele usa isso como exemplo e morre de dar risada. E eu era uma criança indisciplinada, eu fui um adolescente indisciplinado, mas eu sempre tirava boa nota. Era engraçado, eu sempre fazia tarefa, eu fazia tarefa, tirava boa nota, nunca dei trabalho nesse aspecto. Nunca fiquei em recuperação. Graças a Deus eu tinha uma certa facilidade e então isso eu resolvia muito bem. Às vezes que minha mãe tinha que ir porque eu era chamado para a diretoria e minha mãe também era chamada para a escola, era por indisciplina, não era nada relacionado à nota ou parte pedagógica. E não foram poucas as vezes, viu, Sandro? O senhor sabe que eu tinha uma professora na época do primário. A entrevista é sua, mas é um diálogo. Claro, não é à toa que chama diálogo. Diálogo. O Sander Ascencio. E eu tinha uma professora que ela dizia assim, meu pai, tadinho, meu pai já está com Deus, né? Mas virava e mexia, a direção da escola chamava ele lá. Seu Zé! Meu pai chamava o seu José Maria. Seu Zé, seu filho é bom aluno, tudo, mas é muito arteiro aqui. Porque, Dr. Herbert, a gente tinha uma energia que eu não me contentava só com aquilo. Eu tinha sempre que mexer com mais alguma coisa. Eu acho que essa é uma característica das pessoas que querem sempre algo a mais na vida. Eu me identifico com isso. Eu não via que essa minha curiosidade por fazer algo mais, e eu não via maldade nisso, mas para aquele momento estava errado. E as pessoas entendiam como uma disciplina, uma indisciplina. O senhor acha que esse foi o seu caso? Eu acho que sim. Assim, eu nunca fui maldoso. Né? Eu nunca fiz nada para prejudicar ninguém, mas acabava prejudicando. A gente mas não assim, tinha essa visão, era né? mais pela brincadeira, era mais pela violação em si, que isso atrai o jovem, né? Era mais por quebrar as regras do que por qualquer outro motivo. Tanto é que eu tenho uma saudade. Eu estudei do antigo pré
hoje é o primeiro ano, né? Até o atual 9º ano, na época era a 8ª série, numa escola pública chamada, lá em Votuporanga, chamada Dr. José Manuel Lobo. E até a 7ª série, eu tive uma diretora chamada Olga Balbo Ferreira Fontes. Eu nunca vou esquecer dela. Brava, brava. Eu acho que se ela fosse diretora, ela seria chamada no conselho tutelar ou na promotoria todos os dias. Porque o que ela fazia conosco, hoje, ela teria problemas se assim ela fizesse. Assim também. Me lembro de inúmeras passagens, mas o engraçado é que isso não me traumatizou e que isso valorizou alguns conceitos. Tanto é que ela sabia que eu era indisciplinado, mas quando tinha alguma coisa importante, ela vinha e falava assim, vem cá moleque, vem logo, antes que eu desista de você. Vem, faz, eu sei que você é bom nisso, faz aí. Ou seja, havia um respeito entre nós, assim, apesar da indisciplina corriqueira minha com a qual ela tinha que lidar. O senhor falou, Dr. Herbert, da facilidade das notas, né? O senhor era de ficar comendo muito caderno? A gente fala uma linguagem mais coloquial, né? Mas, assim, quando eu estudava, eu nunca fui de ficar comendo caderno. Eu sentava na sala de aula, prestava atenção na aula, guardava aquilo na mente e guardava mesmo, né? E depois conseguia tirar nota, mas o problema era só as artes que fazia na escola, né? Eu não tinha dificuldade. O senhor acha que esse era o seu caso também, de prestar atenção? Também. Eu sempre me preocupava em dar conta daquilo. E aí a pergunta era, o que eu preciso fazer para dar conta? Se eu não preciso estudar nada, eu não estudo nada. Se eu preciso estudar a noite inteira, eu estudo a noite inteira. Mas mais para frente eu me lembro de eu varando noite estudando, porque aquilo exigia. E sempre foi assim. O que precisa fazer, eu faço. E graças a Deus é assim até hoje. Nessa época, não tinha mesmo que comer caderno. O comer caderno veio depois. E aí, Dr. Herbert, segundo grau? Terminou o primeiro grau, segundo grau. Foi nessa fase aí que, de repente, o senhor começou a virar o seu olhar para o direito? Foi. Depois que eu saí dessa escola, quando eu estava terminando o ensino fundamental, esse irmão mais novo da minha mãe já não morava muitos anos lá em Votuporanga conosco. Ele já morava em Ribeirão Preto, onde mora até hoje. E ele chegou em mim, eu me lembro como se fosse ontem, dizendo assim, olha, a escola que você estuda já não é mais como foi um dia, não é isso? Então eu queria te dar uma chance. Você topa ir para uma escola particular fazer o colegial? Eu pago os 3 anos para você, mas você vai ter que se dedicar. E naquele ano, com 14 anos, eu fui guarda-mirim o ano todo, porque minha mãe tinha uma visão um pouco diferente. Minha mãe queria que eu fosse trabalhar. E ela estava certa. Ela queria que eu estudasse e trabalhasse. Olha, Dr. Herbert, com todo o respeito que a gente tem ao politicamente correto, até nem sei se é uma falta de respeito de dizer isso. Não, pode falar. Mas as guardas mirins pelo Brasil afora, principalmente na nossa região aqui, e o fato dos nossos pais, naquela época, querer que a gente começasse a trabalhar cedo, eu não vejo que fez mal algum. Não. Eu acho que, inclusive, fez com que muita gente boa não se tornasse um delinquente. Concordo. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, não por uma maldade da minha mãe e dos meus pais, mas eles tinham essa conduta, né, essa tradição de família que o filho tinha que começar a trabalhar. Eu ia de manhã cedo para a aula e à tarde eu ia vender sorvete nas ruas de Bebedouro com 7 anos de idade. Você falou de vender sorvete. Quantas vezes no estádio de futebol do Votuporanguense, Associação Atlética Votuporanguense, AAV, hoje tem outro nome porque aquele clube se foi e outro foi inaugurado. E quantas vezes eu vendi sorvete, amendoim e outra coisa para ganhar um dinheiro também, aqueles trenzinhos da alegria, que tem aquelas pessoas que se vestem de Mickey, Cascão, também fazia isso para ganhar um dinheirinho. Extra. Porque, assim, em casa não tinha, a vida era sempre simples. Então, se eu queria algo mais, eu tinha que gerar isso.
Então, assim eu fazia. Dr. Herbert, e nós nos tornamos pessoas do bem, né? Eu acho que tem um preciosismo, assim, muitas vezes, claro que tem a lei, a gente tem que segui-la, Tem que seguir, né? tem lá a idade para ser aprendiz, a idade a partir de quando pode trabalhar. Eu acho que é muita falta de informação também e uma certa burocracia. Eu reconheço. Mas dá para o menor de idade trabalhar assim. Dá, Quando né? você falou do exemplo das guardas, o que foi feito aqui em Bebedouro, a Guarda Mirim que teve. Sensacional. Quanto se plantou aqui. Guarda Mirim de Ribeirão Preto era um exemplo para a nossa Quanto região. se plantou, quantos cidadãos de bem assim se tornaram graças a esse trabalho, entre aspas, precoce. Que você é um exemplo, assim como eu. Eu fiz parte da Legião Mirim. Depois de sorveteiro, eu fui trabalhar numa loja de importados que tinha aqui em Bebedouro, chamava Candy House, Rodrigo. Candy House. E eu fui trabalhar através da Legião Mirim, que era a Guarda Mirim de Bebedouro. Aí, ó. Mas, ó, depois, aí eu fui fazer, como eu fui pro colegial numa escola particular, aí eu saí, deixei de ser guardinha, saí do escritório de contabilidade onde eu trabalhava, que minha mãe já queria que eu tivesse, ela já vislumbrava para mim alguma coisa nesse sentido, no sentido da contabilidade, porque era algo que ela fazia. Ela era técnica em contabilidade. E, então ela já vislumbrava isso para mim. Mas a vida me jogou para outro lado. E eu fiz o colegial, graças a Deus, muito bem feito. Fui despertando para o comer livros, como você citou, vou citar um termo seu, e consegui passar num vestibular, numa faculdade pública, já com 17 anos, e fui fazer faculdade fora. Sensacional, né, Dr. Herbert? E a faculdade foi uma experiência ímpar, né? Foi. Fiz 5 anos de Direito em Londrina. Eu fiz a Universidade Estadual de Londrina. Imagine só, um garoto, né? Saindo de Votuporanga, do convívio da família, indo para uma cidade longe da sua família e tendo que reaprender a viver ali. O senhor e Deus, né? Eu lembro que... Mas assim, ó, tá aí uma coisa, um comentário interessante. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim, ó, seu pai era um curva de rio. Se ele fosse num lugar, tudo quanto é tranqueira que tinha no lugar parava nele. E ele parava nos tranqueiros. Era incrível. E minha mãe morria de medo de acontecer o mesmo comigo, né? Foi o contrário. Onde eu fui, eu conheci gente boa. Eu lembro os lugares por onde eu passei, sempre apareceu gente boa. Sempre. Você falou de Londrina, por exemplo. Nunca vou esquecer. Eu fazia faculdade à noite, primeira semana, acordando 11 da manhã, meio-dia. Falei, ué, não tá certo isso. Tá errado. Meio-dia, 11 da manhã, não, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Se eu for me limitar a pegar um livro para estudar, não vai rolar. Não vai, eu preciso de uma coisa fixa. Eu preciso fazer o quê? Vou atrás de um estágio. Faço direito, estágio, onde que eu vou arrumar um estágio? Fórum. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Liguei lá, na época não tinha essa facilidade de internet que tem hoje. Liguei na companhia de ônibus. Qual que é o ônibus que passa em tal lugar, que vai para tal lugar? Tal. Fui lá, peguei o ônibus, cheguei no balcão de informações do fórum sem conhecer ninguém. Eis um ser lá que eu nunca vou esquecer na vida. Seu Joaquim, já faleceu. 1,5 m, com uma camiseta do Corinthians, carequinha. Eu falei, ó, boa tarde, bom dia, eu estou fazendo direito, queria fazer um estágio, o senhor não pode me ajudar? Ele falou assim, claro, na vara da infância está precisando de gente. Aí fui lá. Assim, doutor? Assim, o escrivão chegou e falou assim, Fernando o nome dele, uai, mas a gente não paga nada, viu? Não vai pagar nada. Eu falei, não quero receber não, quero trabalhar. Tá bom, quando que eu posso começar? Pode vir amanhã. E assim foi. Deus. E daí foram estágios da faculdade inteira. Então, Sander, eu só tenho a agradecer. Onde eu vou, as portas se abrem e gente boa aparece. Quem que é gente boa? Aquele cara cheio de recursos? Era o senhorzinho que ia trabalhar de mobilete, eram serviços gerais lá do fórum. 1,5 m com a camiseta do Corinthians. Que te encaminhou. Foi ele que me encaminhou. Só tenho a agradecer. E assim foi em todos os lugares por onde eu passei. Então, às vezes alguém pergunta assim, você é grato a Deus? Lógico! Como não ser? Ah, mas
E o seu pai, você não conviveu com seu pai? Eu não convivi com meu pai, mas teve meu tio, teve minha mãe, teve meu avô, teve minha avó, sobrou gente. Sobrou gente para me ajudar. Sempre que eu precisei, aparece algum auxílio. Sempre, sempre. E espero que continue assim. O senhor acha, Dr. Herbert, que Deus tem um carinho especial pelo senhor? O senhor tem certeza disso? Não. O que acontece é o seguinte, e não é brincadeira que eu vou falar. Eu me sinto endividado. Eu acredito que a redenção de todo ser humano, tua, minha, do André, do Rodrigo aqui, é o bem. É fazer o bem. Essa é a redenção. Esse é o caminho de progresso e de elevação. A gente não vive atrás da felicidade. Você pergunta para as pessoas, qual que é o sonho da humanidade? Ser feliz. Ser feliz. Alguns podem dar outras respostas, mas que se você começar a puxar, vai ser felicidade. É verdade. Na segunda, terceira ou quarta pergunta que você fizer. E o caminho da felicidade é o bem. Então, assim, quando você faz o bem vem até você. Quando você se abre para enxergar o outro te enxerga. Quando você fala um bom dia, uma boa tarde, imagine se eu chegasse no fórum, nesse episódio que eu contei de salto alto, pensando assim, eu preciso ir atrás do juiz diretor do fórum, ou eu preciso ter um padrinho aqui, porque no Brasil só funciona com padrinho. Quem abriu a porta para mim foi o auxiliar de serviços gerais, com a camiseta do Corinthians. Alguém estrategicamente corintiano, né? Usado por Deus para dar um início ali. E ali uma Ninguém coisa puxa a explica outra. isso. Uma coisa puxa a outra. E sempre foi assim. E dali eu lembro que tá precisando de um estagiário, o promotor da segunda vara. Ali que nasceu, começou a nascer em mim a vontade de ser promotor. Aí eu cheguei, e sempre acontece uma coisa engraçada. Aí eu cheguei, dei meu nome, ele falou, ele não pôde me atender, um estagiário anotou. Não tinha celular, tinha um telefone fixo onde eu morava. Isso já para o segundo ano de faculdade. Aí um dia, toca o telefone lá. E eu estava dormindo. Eu atendi. Aí eu falei, alô, aqui é da promotoria da segunda vara criminal de Londrina. Eu queria falar com o Herbert, é ele. Herbert, tudo bem? Você deu um nome para fazer estágio. Eu dei nome? Eu não dei nome. Tem certeza que é comigo? Ele ficou sem voz, aí ele falou, foi, mas é o teu nome tá aqui, então será que alguém deu para você? Não, tudo bem, então desculpa. Caiu a ficha. Aí eu falei, opa, doutor, me perdoa, fui eu sim. Não sei onde eu estava com a cabeça. Quase eu chutando um estágio que todo mundo queria fazer e que começou a trazer o Ministério Público para perto de mim, ou melhor dizendo, eu para mais perto do Ministério Público. E ali eu fiz estágio 1 ano com 2 promotores criminais e ali eu comecei a admirar essa carreira. Então, volto a dizer, quando você se abre para olhar o semelhante olha você e as coisas se encaminham. Se não deu certo, quer dizer que não era para dar ainda. Quer dizer que aquela oportunidade não era sua, é de outro. A tua está guardada. Eu acredito muito nisso. Dr. Herbert, nós percebemos... já deu intervalo, André? André, nosso papo tá tão bom, como diz os nossos irmãos mineiros, Dr. Herbert, nosso papo tá tão bom. Nós vamos pro intervalo, rapidinho, né? Os comentários, vamos ver aqui, Dr. Herbert, tem bastante comentário aqui. Deixa eu colocar o óculos, porque senão não consigo ver. Vamos ver. Tem, hein? Meu Deus, olha aqui. A minha esposa, Aparecida Lopes Ascencio, a primeira dama da minha vida. Boa noite a todos. Um abraço, Dr. Herbert. Um abraço, Aparecida. O Lau Morelli, meu amigo. Boa noite, queridos amigos. Lau, professor do Senac, uma pessoa que já esteve aqui comigo, Dr. Herbert. Amigo de longa data, uma pessoa boa, brilhante, gente boa. Mandou um abraço para o senhor. A Fabiola Prata está nos assistindo, a Maria Prata também. O Lau, grande Dr. Herbert, excelente profissional e super parceiro do Senac Bebedouro. Olha que bacana. Meu amigo José Carlos Martins, Sobradinho, na Bahia. Olha aqui. Boa noite, Sander. Um abraço, doutor. Deus abençoe.
Bom programa. Obrigado, Sr. Martins. Um abraço. O Paulo Rufo está nos acompanhando. Dr. Maurício, lembrança minha. Aqui é o Sr. Martins de Sobradinho. Ele se lembrou do Dr. Maurício que o senhor citou. Que é delegado até hoje. Que legal, que bacana. Lau Morelli disse o seguinte aqui. Dr. Herbert, o senhor sabe que eu não sei se eu tenho que aumentar a letra ou aumentar o óculos, né? Pode. Naquela nossa época, éramos curiosos para aprendermos. Ele está falando da escola, né, Lau? É verdade. E que os jovens de hoje não são nessa... não sei, viu, Lau? Talvez, acho que precisa um pouquinho mais de sabor de vida nessa moçada aí, né? Porque eu e o Lau, nós estudamos juntos, Dr. Herbert. Então a gente fez umas artes juntas aí, mas era tudo arte saudável, né, Lau? Muito bom. Tempo bom da Guarda Mirim, era disciplinada, muito legal. A minha filha Amanda Lopes Ascencio, boa noite, queridos. Respeito o Dr. Herbert. Olha aí que bacana. E o Lau disse o seguinte: eu também vendia sorvetes pelas ruas e minha mãe precisou pagar o valor de todos os sorvetes porque eles derreteram todos. Aí, Lau. Largou o carrinho no sol, Lau. Oh, meu Deus do céu. O Rafael Casotto disse o seguinte: boa noite, Sander. Mais uma excelente entrevista, Dr. Herbert, profissional ético e humano e uma pessoa exemplar. Exemplo a ser seguido. Um abraço a vocês. Ótimo programa. Rafa, obrigado. Boa noite a você. Viu? Muito, muito bacana aí seu comentário. Tudo tem volta, o bem e o mal, não é? Então vamos fazer somente o bem. Dr. Herbert, o senhor acredita na lei da semeadura? Lei de causa e efeito, lei de retorno, lei da semeadura, lei de ação e reação, dê o nome que quiser. Acredito e penso nela sempre, sempre. Tanto é que os erros que eu cometi, que não foram poucos, vão voltar para mim. Mas Deus vai me dar força de resolvê-los. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Nós somos humanos, normal. Aqui a minha filha Camila escreveu aqui. Essa menina, minha filha, é uma figura. Vou ler, Dr. Herbert, com todo respeito. Claro, minha mano. filha Camila, Vai a lá. mais nova, disse aqui: pai gostoso, aqui é a filha Camila. Ô, meu amor, papai te ama, viu? Paulo Sérgio Garcia Sanches, o Garcia, grande profissional com quem tive o prazer de trabalhar. Prazer foi meu. Referindo-se ao senhor, que legal. Garcia, o prazer foi meu, pode ter certeza. A minha esposa, Dr. Herbert, Deus o abençoe. Né? A minha filha leu aqui também. O Lau disse que eram artes do bem. Eram mesmo, né, Lau? Muito legal. E o Paulo Ruff diz o seguinte: boa noite, Sandro, boa noite, Dr. Herbert. Que história de vida. Admiro bastante. Grande abraço. Olha, eu convidei o Dr. Herbert aqui justamente por esse olhar que ele tem para o bem. Mas nós gostaríamos que você que está nos assistindo, principalmente você que é jovem, se motive. Com todo respeito, vou dizer, Dr. Herbert, de uma família simples, uma família humilde, de poucas posses, mas que tinha amor, que tinha união, que tinha cumplicidade, que se ajudavam, que se ajudam até hoje, e transformou aquele menino que teve a ausência do pai em alguém que faz bem à sociedade, que foi atrás, que se qualificou, que estudou e que hoje ocupa um local na promotoria promovendo o quê? A justiça. E quem promove a justiça promove o bem. Estou errado, Dr. Herbert? Não está errado, não. Assim, nós somos humanos, né? E eu gostaria de abordar essa questão sobre a qual já conversamos em outras oportunidades. No nosso dia a dia, nós como bons exemplares que somos da humanidade, erramos. Então, assim, às vezes, Sander, eu hoje mais maduro, hoje, assim, um pouco mais vivido, não faria certas coisas que eu já fiz. Acho que isso vale para qualquer um de nós, qualquer né? profissão, doutor. Isso no meu trabalho, isso na minha vida pessoal, isso de uma maneira geral. E se eu sou rigoroso com os outros, pode carregar a certeza que sou ainda mais comigo. Mas eu acredito também numa frase de Jesus que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Quando a gente olha para trás e vê erros, vê desrespeito, vê que a gente não andou bem, qual que é o caminho?
me entregar, me deprimir, lamentar, reclamar. Não, o meu caminho tem que ser o inverso. Agora sim eu tenho que fazer mais. Agora sim eu tenho que fazer o bem. Porque eu preciso me render dos erros do passado e preciso construir um caminho diferente. E dia desses eu conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, para pensar, eu só tenho que agradecer a Deus. Deus permitiu que eu tivesse uma profissão que me dá um bom salário e eu tenho oportunidade de auxiliar muita gente. Que mais que eu quero? Ganhar bem e viver com dignidade. Para auxiliar. Então, você falou uma coisa lá atrás, você falou assim, as pompas do cargo que ocupa, ele desce de onde está para receber as outras pessoas. Eu encaro, o que eu vou falar é lema de vida. Tem uma frase também de Jesus, a quem mais é dado, mais é cobrado. É verdade. Quem tem muito recurso financeiro, mas eu conquistei lutando. Ótimo, ninguém está dizendo o contrário. Você vai ser cobrado do uso que você fez dele. Eu tenho uma grande autoridade. Eu sou presidente da República, sou governador, sou prefeito, sou deputado, sou juiz, sou promotor, sou delegado, não importa. Aqueles que exercem uma parcela de poder na sociedade vão ter que prestar contas do que fizeram com ela. Então, é obrigação de cada um de nós, e ó que a minha é bem pequenininha, a minha parcela de poder. É obrigação nossa fazer um bom uso dela. Tentar fazer dela algo positivo, algo que constrói, algo que melhora. Então, descer, Sander, da cadeira lá onde eu sento, é obrigação. Porque senão eu estou enrolado, viu? O senhor me permite dizer, claro. Em algumas situações, nós já vamos para o intervalo, André, vou dizer um testemunho, se o senhor me permite. Em algumas situações, no exercício da minha profissão, eu precisei conversar com o Dr. Herbert, como duas pessoas civilizadas, dois bons amigos, e o Dr. Herbert me recebeu com toda a humildade, com todo o carinho, com todo o respeito, no seu ambiente de trabalho, me ouviu, me explicou, né? Eu vou sair dali como? Grato e impactado. Porque da mesma forma que o senhor recebeu a mim, o senhor recebe todas as outras pessoas assim. Aí a gente começa a ver aquilo que eu falei no início do meu comentário, nas entrelinhas da sua vida, o movimento de Deus. Nós vamos para o intervalo, aí a gente volta, se o senhor me permitir, eu quero saber onde que essa fé nasceu também. Pode ser? Claro, claro. Pessoal, é rapidinho, não sai daí não, esse papo tá muito bom e a gente tem muito para aprender ainda, tá certo? Até já, a gente já volta rapidinho. Salve, salve pessoal, aqui é o Rodrigo Gomes. E você que gosta de séries, filmes, desenhos e animes? Então confira toda sexta-feira nas redes sociais do Grupo Girassol Podcine, o programa onde nós conversamos sobre cinema, trazemos os grandes e últimos lançamentos da semana, tá certo? Então não se esqueça, toda sexta-feira no Grupo Girassol Podcine. Que tal fazer a sua festa de confraternização e amigo secreto num ambiente super agradável? Café Aldeia, comida saborosa e um ambiente pra lá de agradável. Aonde? Na Chácara Furquim. Vem pra cá. Tudo bem, pessoal? Sou o Sander Ascencio do Diálogo. Quem cuida da minha aparência, né, melhorou muito a minha aparência, é o Kael. E hoje é dia de dar um retoque, mais um tapa na minha aparência. Vamos lá, colocando a máscara com todos os cuidados. Vem comigo.
obrigado. Obrigado, Como viu? sempre, cuidando bem da minha aparência. Se eu sou sucesso, você é muito mais. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Até mais, Sandro. Obrigado, pessoal. Um abraço. Salve pessoal, aqui é o Rodrigo Gomes. E você que gosta de séries, filmes, desenhos e animes? Então confira toda sexta-feira nas redes sociais do Grupo Girassol Podcine, o programa onde nós conversamos sobre cinema, trazemos os grandes e últimos lançamentos da semana, tá certo? Então não se esqueça, toda sexta-feira no Grupo Girassol Podcine. Olá, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Lu, do programa Lu Reveja. E eu estou aqui hoje para convidar vocês para assistirem ao meu programa todas as quartas-feiras aqui no Grupo Girassol. Nós estamos em todas as redes sociais e juntos vamos, através de pequenas mudanças, viver um mundo melhor. É isso que o programa da Lu quer transmitir a todos. Então, nos vemos, hein, às quartas-feiras. Tchau! Que tal fazer a sua festa de confraternização e amigo secreto num ambiente super agradável? Café Aldeia, comida saborosa e um ambiente pra lá de agradável. Aonde? Na Chácara Furquim. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso diálogo, nosso bom diálogo. Hoje estamos recebendo o Dr. Herbert de Oliveira. Eu vou ler o texto que eu escrevi e li no início do meu programa e reflete exatamente, com a sua permissão, exatamente quem é o Dr. Herbert, tá certo? Promotor de justiça aqui em Bebedouro, uma pessoa sensível às causas sociais e às dificuldades, principalmente dos mais necessitados. O ser humano que, através dos seus talentos, provoca, além da justiça, o bem ao próximo, com seus atos de respeito à vida e em muitos deles em completa discrição e silêncio. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Provoca os céus e o coração de Deus com sua fé racional, mas ao mesmo tempo sobrenatural e inabalável. E vou completar aqui, só a fé explica o inexplicável. Com sua peculiar característica de olhar para trás com gratidão e olhar para frente com esperança, fé e justiça, faz do seu existir um ato de louvor à vida. Emocionante, né? Eu escrevi isso, Dr. Herbert, com bastante respeito, mas eu escrevi com o coração. Apaixonado pela família, líder nato, cuidadoso com o trato com todos. Dr. Herbert é uma pessoa humildemente gigante, respeitado e querido por todos. O tema do nosso diálogo de hoje é a força do bem e da paz. O que o senhor achou disso, Dr. Herbert? Eu achei que você deve ter conversado com a minha mãe, né? Eu acredito até Para escrever isso. Sabe coisa de mãe? Coisa de mãe que fala assim, que fala com o coração. Mãe coruja. Você conversou com ela, Dr. certeza. Herbert, olha, a primeira vez que eu conheci o senhor, me permita dizer, e a gente conversou, foi dentro da campanha Coração Solidário Bebedouro, que o senhor é um forte atuante junto com a equipe, o Dr. Roberto Campanelli, a Madalena, a Márcia Kigami, a Michele, enfim, aquela equipe maravilhosa, mas o senhor envolvido com causas sociais e preocupado com o próximo. Aí eu parei, assim, fiquei analisando, porque todo jornalista é meio curioso, claro, né? É curioso. Eu parei, fiquei analisando, falei, meu Deus, né? Promotor de justiça, alguém que lidar de uma forma muito matemática com a lei, com a razão, mas também trabalhando com o coração. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Me permite dizer. E eu fui investigar um pouco do seu existir aqui por perto da gente e descobri o seguinte. Não estou falando isso para te jogar confete, estou falando que isso que é uma realidade. Talvez seja hoje, Dr. Herbert, o tempo de Deus. O senhor nunca quis. Eu sei que o senhor nunca quis e o senhor não gosta de ser evidenciado pelos seus atos.
Mas tudo nessa vida tem uma recompensa. E, Dr. Herbert, eu sou sensível àquilo que Deus me diz. Acredite você ou não, meu espectador. Hoje é um tempo de Deus dizer assim: meu filho, muito obrigado pelo bem que você tem provocado a tantas as outras pessoas. Gostaria que o senhor acreditasse nisso. Obrigado, Sandro. Viu? Pode ser hoje, esse momento da sua vida, que de repente o senhor fez tanto bem a tantas pessoas e não te falaram muito obrigado. Então, será que esse momento é um momento de Deus, que Deus está dizendo assim: meu filho, sei que a sua vida não é fácil, a sua vida não foi fácil, foi batalhada, foi guerreada, não é fácil as pressões que você passa no exercício da sua profissão, não é fácil, tem que exercitar a sabedoria, a temperança a todo momento. Não é brincadeira, é um grande desafio, ou eu estou mentindo, Dr. Herbert? Não, não tá não. Mas é momento de reconhecimento de Deus. As pompas que o senhor abre mão no campo humano, receba as pompas do campo de Deus na sua vida. Que assim seja. Viu, Dr. Herbert? Então continue sendo essa pessoa que o senhor é, justo, correto, que não abre mão daquilo que é valoroso, que não se corrompe, mas que tem uma visão voltada ao próximo. Porque ser de Deus é isso. Eu sempre penso assim, Sander, nessa linha que você está colocando. E eu falo isso constantemente. A gente tem que se colocar, apesar da nossa pequenez e das nossas falhas imensas. E ó, que eu tenho um monte de falha, tenho um monte de coisa que eu preciso mudar, melhorar, mas eu sempre tento me colocar como instrumento de Deus. E quando dá certo, quer dizer que apesar da minha pequenez, Ele conseguiu se valer de mim. Quando dá errado, significa que eu não me fiz um bom instrumento. Então, o erro é meu e eu tenho que melhorar. Eu penso muito sobre isso. A gente só é útil. Tanto é que outro dia o Fernando, que é o oficial de promotoria que trabalha comigo, ele veio falar assim para mim: nossa, doutor, eu vou começar a fazer igual o senhor. Quando chega alguém, eu falo sempre assim: como eu posso ser útil? É verdade. Eu coloco essa pergunta. Antes eu colocava assim: pois não. Você já começa dizendo um não para a pessoa. Aí eu falei: não, eu preciso mudar isso, porque eu acho que as palavras têm força. Elas movimentam muita coisa. Sim. Então eu mudei para como eu posso ser útil, fico à vontade. E nessa linha, a grande maioria das pessoas que me procura, eu não consigo auxiliar. Mas eu sempre tento dar o meu melhor naquilo que eu consigo. Então eu trato bem, eu trato com respeito, eu ouço, quando eu acho cabível eu aconselho, quando eu acho que o campo está bom, eu tento incutir alguma ideia mais elevada para tentar fazer diferença na vida daquela pessoa, sendo instrumento de Deus. Dr. Herbert, onde nasceu essa fé? Quando a minha mãe, ela fundou com um grupo de amigos um centro espírita em Votuporanga, chama Recanto de Paz. É um dos menorzinhos lá. Recanto de Paz. Recanto de Paz. Olha que nome lindo. É um dos menorzinhos lá. Ele é pequenininho. E até hoje ela integra esse grupo. Já tem 40 anos esse centro. E eu, desde que eu me conheço por gente, ela me levava junto. Então me levava junto nas aulas de moral cristã, palestra, trabalho assistencial em 2 favelas. Quantas vezes peguei o caldeirão de sopa no meio da favela, e o conceito de favela não tem aqui em Bebedouro. Aqui tem alguns bairros mais simples, mas não tem uma favela. Lá em Votuporanga tinha favela mesmo. Aquelas subhabitações, assim. Quantas vezes? Porque tinha lá um barracão no meio da favela, acabavam os interessados, a sopa sobrava. Não dá para congelar. Então, um pega de um lado, o outro pega do outro, vai favela adentro, porque tem que dar embora. Sim. Porque semana que vem tem que fazer outra. Quantas vezes entregava pão, arroz doce e sopa? Lavar caldeirão depois, porque a sopa não era feita com carne, era feita com osso. Porque sempre tem um cantinho lá de carne.
E eu cresci vendo as crianças pedindo assim, na hora que ia servir a sopa. Tio, põe um osso. Tio, põe um osso. Aí você fala assim, ele está pedindo um osso, ele não está pedindo carne, ele está pedindo um osso. Então, eu cresci vendo isso. Eu cresci perdendo... o filho da... Os adultos comentavam, o filho da fulana está preso. A filha da ciclana está se prostituindo. Então, quantas vezes eu ouvi isso ali, na favela do Ipiranga? E aí, se você chegasse e falasse favela. Eles se ofendiam e com razão. Ali era a casa deles. E ali tinha muita gente decente. Sem dúvida. Então a gente falava, no bairro do Ipiranga. E tem que ser assim, respeito sempre, respeito sempre. Então, hoje, eu olho tudo isso e falo assim, Deus, Ele me encaminhou ao ver tudo isso, ao me apresentar tudo isso, para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, cheio de defeito, cheio de erro, às vezes não tem a temperança que precisa ter, às vezes acabo sendo egoísta ou orgulhoso, tão presentes ainda no caráter humano, e eu, como um bom exemplar de ser humano, tenho as minhas agruras, mas como não tentar fazer algo pelo semelhante mais necessitado? E eu brinco lá na promotoria, eu falo assim, quem que vem aqui pedir ajuda? Quem tem posses não vem aqui. Quem tem posse contrata um bom advogado. E ele está certo de fazer isso. Ele tem por onde. Ele tem recurso, ele trabalhou, então ele tem mesmo que contratar um bom advogado. Quem vai ali é quem não tem eira nem beira. É quem não tem para quem recorrer. Outro dia foi um senhor dizer assim, vim aqui... Para quê? Para te agradecer. Por que me agradecer? Eu falei, eu não consegui resolver seu problema e não consegui mesmo. Ele falou, ele queria que eu ajudasse a conseguir um lugar para o pai, idoso. Ele falou, eu não tenho como cuidar do meu pai. Aí não consegui ajudar. E o pai dele acabou falecendo por Covid. E ele foi lá para me contar isso e agradecer. Mas eu não te ajudei, mas o senhor me tratou com respeito e eu vi o tanto que o senhor se dedicou para tentar me ajudar. Então, isso é o suficiente para eu estar aqui te agradecendo. Nem sempre, Dr. Herbert, o resultado é tudo, mas a boa vontade faz a diferença, né, Dr. Herbert? A boa vontade. Nós não temos o poder para resolver tudo para todo mundo, né? Todos nós, seres humanos. Mas a boa vontade faz a diferença. Quantos casos eu queria que fossem diferentes? Um monte. Eu queria que o desfecho fosse outro. Um monte. Mas sai das minhas mãos. Eu sou uma peça pequena dentro de uma engrenagem gigante. E eu não posso achar que eu sou dono do mundo ou tenho poder sobre tudo, porque isso é orgulho. E eu acredito mesmo que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade responsáveis por todos os problemas que existem. Se a gente voltar na raiz do problema, vai ter ou orgulho, ou egoísmo, ou os dois. Então eu tento sempre combater isso. Então, igual você falou, mas você está aqui dando uma entrevista contando um pouco sobre você. Você está preocupado com o orgulho. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não quero aplauso, não quero placa, não quero nome de rua, não quero título, não quero nada disso. Eu quero me tornar alguém melhor. E o caminho para acontecer isso é o bem que eu posso fazer. É pequeno, é pouco, mas essa é minha ideologia de vida. Fazer alguma coisa por alguém. E a gente pode fazer em todos os lugares, sendo educado, respeitoso, tolerante, tendo temperança, que às vezes eu não consigo. Mas estamos aí lutando. Se alguém perguntasse para mim, se defina numa palavra, sabe qual seria? Esforçado. Eu não sou um cara que tem já conceitos maravilhosos dentro de si,
sentimentos que transcendem a maioria. Tem um monte de porcaria dentro de mim, cometo um monte de erro, mas eu sou esforçado. Eu tento combater esse lado ruim que eu ainda carrego. Tem hora que eu perco a calma porque fiquei com orgulho ferido. Outro dia eu estava refletindo, falei, quando você vai parar de fazer isso? Quando? E eu brincando nas conversas com Deus. Não perca paciência comigo, não. Continue me dando chance aí, porque eu estou precisando de um monte delas aí para ver se apruma esse negócio aqui. Esforçado. É só isso, Sander, mais nada. Dr. Herbert, o senhor acha que essa consciência que o senhor tem de vida, né, da sua existência, te aproxima mais de Deus? Me aproxima. Porque como é que eu me sinto? E essa vivência com Deus? Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vivência Sim. com Deus, diálogo com Deus. Mas, Sander, como que a gente se aproxima de Deus? Independente da religião, fazendo bem. Outro dia eu ouvi um áudio que o autor, tenho certeza que se eu citar o nome dele aqui, ele não vai ficar chateado. O ex-padre José Benedito. Excelente pessoa. Adoro ele, convivi Excelente. pouco com ele, é verdade, queria conviver mais, mas o pouco que eu convivi com ele, aprendi muito com ele. Aí ele mandou um áudio para mim dizendo assim, você foi alguém que a religião fez bem. Por quê? Porque eu não estou interessado na tua religião, na do Rodrigo, na do André, ou se eles frequentam o templo religioso deles. Não me importa. Você acha que frequenta a minha casa quem? Só quem professa a mesma fé que a minha? Não. Todos somos irmãos em Deus. Todos, sem exceção. Sabe aquele que está preso, que estuprou a filha, que sequestrou? Ele é nosso irmão também. Não foi... Quem que disse aquela frase? Nenhuma ovelha se perderá. Foi Jesus? Ou precede a ele? Ou é do Velho Testamento? Confesso que eu não sei. Nenhuma ovelha se perderá. Esses são nossos irmãos também, que hoje ainda estão na animalidade, talvez. Que seja, mas um dia eles serão resgatados, porque nenhuma ovelha se perderá. Ah, mas eles estão presos. Você foi o promotor do caso, você que de alguma forma os levou para a prisão. Ué, eu recebo um salário para aplicar a lei. E isso é muito claro. É o exercício da sua profissão. Exato. Não, isso é muito E não claro é a sua pra mim. vontade, é o exercício da profissão, né? Uma vez minha esposa falou assim para mim, Jesus, valeu André. Eu ia falar, mas eu falei, não tenho certeza. Muito obrigado, Tudo André. bem, André. Uma vez minha esposa falou assim, você fica com essa conversa de perdão, você é promotor, você não pode perdoar. Eu falei, opa, espera aí que você não entendeu ainda qual que é a história. Quem sou eu para perdoar aquela pessoa que não fez nada para mim? Quem tem que perdoá-lo é a vítima dele. Ele não fez nada para mim. Eu aplico a lei. O que a lei fala? É isso? É isso que eu vou buscar. E tem hora que eu acho que eu me sinto meio rigoroso, aí eu vejo que o juiz absolve. Esses dias, a pessoa cometeu um erro lá, para mim a prova estava razoável para condená-lo, pedi a condenação dele. Mas ele fez um apelo tão sentido no final, e eu virei para ele e falei assim, olha, pelo que eu conheço o juiz, não posso falar por ele, mas vou falar por mim. Pelo que eu conheço dele, eu acho que ele vai levar em consideração o seu apelo. E ele foi absolvido. Aí eu fiquei pensando, e agora, recorro ou não? Falei, não vou recorrer não. Deixa ele recomeçar a vida dele. São coisas que talvez no início da carreira eu não fizesse. Não tanto por ser inflexível. Todo mundo merece uma segunda chance, né, doutor? Todo mundo merece. Todo mundo. Eu já tive quantas segundas chances na minha vida? Também. Dr. Herbert, o que lhe trouxe para Bebedouro? Trabalhar aqui em Bebedouro. Interessante. Se tornar querido aqui em Bebedouro. O senhor desenvolveu um relacionamento tão bacana com a cidade. Eu vou ler os comentários. O senhor desenvolveu um relacionamento tão bacana com a cidade e que, assim, o senhor se tornou uma pessoa querida. E engraçado, o senhor é respeitado e não é temido, o senhor é respeitado. E isso é o certo.
Desculpa dizer, eu estou falando como ser humano para o senhor. Esse é o certo, as pessoas serem respeitadas e não temidas. Mas Porque ótimo. quem é respeitado não precisa ser temido. Mas eu nem quero ser temido. Não. E a gente Exato. sabe que o senhor não quer isso, mas as pessoas confundem as coisas. Não, eu sei. E assim, respondendo a sua pergunta, o que me trouxe para Bebedouro? Esse tio que mora em Ribeirão até hoje, eu queria ficar perto dele, porque ele pagou o meu colegial e ele é o irmão mais novo da minha mãe. Ele é meio pai, irmão e tio. Então, as três coisas juntas. Então, igual o André das minhas filhas. Ela respeita eles igual o pai também. Então eu queria ficar perto dele, e vim pra cá. Até quando eu vim pra cá, eu vim com a intenção de morar em Ribeirão e só trabalhar aqui, ou seja, sem envolvimento com a cidade. Mas não deu um mês. Falei, não aguento essa vida de viajar todo dia, não. É cansativo. Eu preciso ter um envolvimento com a cidade e isso já faz 14 anos e meio já que eu tô aqui. Sou muito feliz aqui. Sou muito grato a Bebedouro, que me recebeu de braços abertos. Aqui criei meus filhos, aqui eu construí, aqui eu me casei. Quando eu consigo fazer alguma coisa pela comunidade, e é muito pouco, eu faço também por gratidão a tudo isso que eu recebi. A terra que eu piso merece o meu esforço. Eu preciso fazer algo mais. E Sander, quando a gente consegue auxiliar alguém, já pensou o que poderia acontecer na vida daquela pessoa se ele não recebesse o auxílio? Se ele não tivesse aquela oportunidade? A gente nunca vai saber quanto mal foi evitado. Mas assim a gente tem que dar a nossa contribuição para ser um mundo melhor. Quanta revolta foi abafada. Perfeito! E tem um monte de gente que não aprova, com razão, muitas coisas que eu fiz. Que eu tenha chances de que o amor cubra uma multidão de pecados. Que eu consiga, com os muitos anos de vida, que assim seja, que me restam, eu fazer o bem. Vou lhe profetizar. O senhor vai durar uns 130 anos. 110 tá bom. 110 tá bom. Eu sempre falei 90, não sei por que eu falo 90. Não, um pouquinho mais, doutor Herbert, um pouquinho mais. Hoje dá, né? Dá, hoje, não, com certeza. Eu vou durar 150, doutor, eu quero viver bastante, né? Diálogo com Sander Matusalém Ascencio. Matusalém Ascencio. Vamos lá. Olha aqui, a minha filha Amanda Lopes Ascencio. Pai, me dá os parabéns amanhã, meu amor. Parabéns, querida. Deus te abençoe, que você continue sendo luz nas nossas vidas, que você seja muito feliz ao lado do Antônio, que dê tudo certo para vocês. Eu abençoo você, meu amor. Eu e a mamãe, a gente te abençoa, assim como abençoa a Camila também. Feliz aniversário, viu? Amanhã, Amanda, 25 ou 26? Nem lembro direito, André, mas acho que é 26, né? Depois você escreve aqui, Amanda. Viu? O senhor acredita que eu não guardo? O André sabe tudo aqui, ó. É 26, André? Aqui, é 25 ou 26? O André sabe tudo. 26, né? É isso aí. Muito bem. Olha aqui. Papai, a Camila aqui. Um abraço pro Dr. Herbert. Entrevista sensacional. Minha segunda Muito filha, obrigado. Dr. Herbert. Que É que o bacana. entrevistador é bom, por isso. Dr. Herbert, olha, eu tô aprendendo. O André fala assim, Santos, você tá meio requenguela aí e tal. A gente tá aprendendo, mas a equipe é muito boa. A equipe é muito boa. Sem dúvida. E olha, Dr. Herbert, eu converso com a mente, sim, é claro, mas eu falo com o coração. A gente tem que ser quem a gente é, né? Sim. É isso, muito bom conversar. Com quem a gente gosta, principalmente, né? A minha esposa também está cumprimentando a minha filha amanhã pelo aniversário. A Dulce Helena está nos acompanhando. O Paulo Sérgio Garcia Sanches, o Garcia, diz o seguinte: obrigada por esse olhar social. Você conheceu e participou da transformação aí depois da Vilinha, que ele se refere à Vila Lucas Evangelista, né? Pai e mãe educados, filho educado e próspero. Não é, Dr. Herbert, nosso amigo lá da Bahia. Antônio Reginaldo da Silva, seu pai, Rodrigão, tá aqui? Reginaldo, seja bem-vindo. Faço parte da multidão de pessoas que admira esse ser humano chamado Dr. Herbert. Muito obrigado. Que bacana, Dr. Herbert. Oi, André? Amanda, 25. Muito bem, meu amor. Parabéns. Olha que idade bonita.
Seu papai tem 19, olha aí, que legal. Não dá, é uma matemática que não dá para explicar, mas é por aí, tá? Obrigado, meus amores. O Lau disse o seguinte: Sander, vamos combinar de estarmos vivos daqui uns 96 anos e ainda rindo juntos? Oh, fechou. Tô dentro também. Tô dentro, né, doutor Herbert? O senhor também, né? Tô dentro também. Muito bem. Muito legal. Poxa vida. Intervalo, André? De novo? Poxa vida. Pessoal, não sai daí não. Nós vamos para um breve intervalo e depois nós vamos conhecer um pouquinho do envolvimento do Dr. Herbert com essas causas sociais na campanha Coração Solidário Bebedouro, que pelo 2º ano consecutivo salvou as instituições da cidade. Foi um trabalho em conjunto, mas ele teve um insight que eu vou contar para você, que eu julgo ser um insight divino, tá bom? A gente já volta rapidinho, tá? Até já. Salve, salve pessoal, aqui é o Rodrigo Gomes. E você que gosta de séries, filmes, desenhos e animes? Então confira toda sexta-feira nas redes sociais do Grupo Girassol Pod Cine, o programa onde nós conversamos sobre cinema, trazemos os grandes e últimos lançamentos da semana, tá certo? Então não se esqueça, toda sexta-feira no Grupo Girassol Pod Cine. Olá, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Lu, do programa Lu Reveja. E eu estou aqui hoje para convidar vocês para assistirem ao meu programa todas as quartas-feiras aqui no Grupo Girassol. Nós estamos em todas as redes sociais e juntos vamos, através de pequenas mudanças, viver um mundo melhor. É isso que o programa da Lu quer transmitir a todos. Então, nos vemos, hein, às quartas-feiras. Tchau! Que tal fazer a sua festa de confraternização e amigo secreto num ambiente super agradável? Café Aldeia, comida saborosa e um ambiente pra lá de agradável. Aonde? Na Chácara Furquim. Vem pra cá. Salve, salve pessoal, aqui é o Rodrigo Gomes. E você que gosta de séries, filmes, desenhos e animes? Então confira toda sexta-feira nas redes sociais do Grupo Girassol Pod Cine, o programa onde nós conversamos sobre cinema, trazemos os grandes e últimos lançamentos da semana, tá certo? Então não se esqueça, toda sexta-feira no Grupo Girassol Pod Cine. Que tal fazer a sua festa de confraternização e amigo secreto num ambiente super agradável? Café Aldeia, comida saborosa e um ambiente pra lá de agradável. Aonde? Na Chácara Furquim. Vem pra cá. Tudo bem, pessoal? Sou o Sander Ascencio do Diálogo. Quem cuida da minha aparência, né, melhorou muito a minha aparência, é o Kael. E hoje é dia de dar um retoque, mais um tapa na minha aparência. Vamos lá, colocando a máscara com todos os cuidados. Vem comigo. Obrigado, como viu? sempre, cuidando bem da minha aparência. Se eu sou sucesso, você é muito mais. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Até mais, Sandro. Obrigado, pessoal. Um abraço.
Muito bem, estamos de volta com o nosso diálogo, batendo um papo aqui muito agradável, aprendendo muito com o Dr. Herbert de Oliveira. Ele tem um nome bonito, Herbert William Vitor de Souza Oliveira. Acertei? Acertou. E falando do nome, até os 12 anos eu só chamava Herbert William Vitor. Até os 12 anos. Eu ia, por exemplo, eu me lembro do episódio, fui no dentista. A secretária falou assim, qual que é o seu nome? Herbert William Vitor. Você não tem sobrenome? Claro que eu tenho. Vitor é o sobrenome da minha mãe. Minha mãe chama Benedita Vitor. Porque eu fui registrado pelo meu pai só com 12 anos. Até os 12 anos eu era só no registro filho da minha mãe. Mas foi um nome bem pensado, né? Herbert William Vitor. Ficou bonito o nome. Ficou chique, né, doutor? São 3 nomes, né? Mas o Vitor é sobrenome. Acaba sendo nome, mas o Vitor é sobrenome. É verdade, André. Doutor Herbert, o senhor pode falar um pouquinho do seu pai? Por quê? E explico por que eu estou te fazendo essa pergunta. Porque o senhor mesmo disse que na vivência do seu pai ele teve a experiência do alcoolismo, né? E isso o senhor não deixou acontecer com o senhor. Esse ciclo de dificuldades próprias do ser humano, com os seus atos, com sua visão, com sua fé, o senhor não deixou acontecer. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? O senhor pode falar um pouquinho? Claro. Porque tem tanta gente nos acompanhando, você que é jovem, que tem uma família, que passa por dificuldades. Por que você amanhã não pode ser um promotor, não pode ser um juiz, não pode ser um jornalista, não pode ser um médico? Não sei qual dom Deus vai colocar na sua mão, mas preste atenção no que o Dr. Herbert vai contar. Como eu disse no início, meu pai ele era alcoólatra e autodestrutivo, ao ponto dele se tornar um morador de rua. Quando aos 12 anos ele foi me registrar, foi porque minha mãe foi lá, pegou ele pelo braço e falou, você quer registrar seu filho? Então vamos lá. E aí ele foi e reconheceu a paternidade. Por que minha mãe fez isso? Porque ela achava que eu poderia sofrer algum tipo de preconceito se eu não tivesse o pai no registro. Pois bem, e a vida prosseguiu sem ele. Minha mãe nunca cobrou um centavo dele e ele nunca contribuiu com nada. Mesmo porque ele não tinha nem de onde tirar em razão desse estilo de vida que ele levava. Ele acabou sendo internado numa espécie de asilo público. Primeiro em Engenheiro Schmidt, foi quando eu quis conhecê-lo. Eu tinha 24 anos. Eu ia fazer essa pergunta, o senhor chegou a conhecê-lo? Com 24 anos eu fui conhecê-lo. E eu já havia ingressado no Ministério Público. E por que eu fui conhecê-lo? Porque pensei eu preciso resolver essa história, sabe? Sim. Eu preciso tirar essa coisa de mim, porque fica essa história mal resolvida. É verdade. Eu preciso ir lá. E fui. São sentimentos que precisam ser tratados, né, doutor? Exato. E fui. Aí cheguei lá, ele já não concatenava bem as ideias, ele estava com a capacidade civil comprometida. Cheguei, sentei do lado dele e falei assim, e aí, tudo bem? Aí você fala, o que você vai conversar com a pessoa? Você nem sabe, você fala do tempo, você fala do futebol, até algo mais surgir. E aí eu fui perguntar dos filhos dele, eu perguntei, você tem filhos? Ele falou, tenho. Ele respondeu, tenho 2, que são de outro relacionamento dele. Ou seja, ele não me incluiu na resposta como filho. E aquilo vem uma coisa assim, sobe, desce. Aí eu não me apresentei e fui embora. Pensei assim, eu preciso trabalhar isso dentro de mim primeiro, né? Fui embora. Depois de alguns anos, eu voltei lá... Eu acho que ele não lembrou, Dr. Herbert. Provavelmente. Provavelmente não lembrou. Não, mas tudo certo. Aí ele tinha sido transferido para outra instituição similar em Rio Preto. Fui lá. Fui lá uma vez e fui lá uma segunda vez. Quando foi a segunda vez, eu resolvi me apresentar. Aí eu me apresentei, eu disse quem eu era. Ele estava assim, usando fralda. Ele assim estava numa situação muito comprometida. E ele chorou, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, posso te fazer um pedido? Eu falei,
Claro, pode fazer, mas você não vai querer me dar. E nessas horas a gente pensa assim, né? Caramba, né? O que esse cara quer, né? O que ele vai falar? O que ele vai pedir? Vai, peça, né? Aí ele virou para mim e falou assim, você me arruma um cigarro? Eu dou risada porque por aí dá para dimensionar como ele havia se acabado, como ele havia se destruído. O raciocínio estava comprometido, né, doutor? Não, e assim, e eu fui a última pessoa da família a vê-lo, porque logo em seguida, uma semana depois, ele faleceu e eu fui ao enterro dele, fiquei sabendo, fui eu e a minha esposa, fomos, e 2 irmãos dele lá e uma irmã. Não, um irmão, a esposa, e uma irmã e o marido. E é uma coisa tão bem resolvida dentro de mim, porque pense comigo, me trouxe paz. Paz, é isso, André. Assim, pensa, ele que se destruiu e ele não me destruiu. Eu quebrei o ciclo nos dizeres do André aqui, eu quebrei o ciclo, porque eu não sou a única pessoa que não teve um pai Superman, que não teve um bom exemplo. E não são eles quem definem quem somos. Somos nós, usando um termo que você gosta de usar, livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio de quebrar o ciclo. Minha mãe morria de medo na adolescência, na juventude, comecei a beber, né? Minha mãe morria de medo, chorava, de eu me tornar ele, né? Eu falo, não mãe, calma, calma. O dia que o álcool, eu percebi que o álcool estava tendo uma parcela de importância e de constância na minha vida, eu falei, opa, para, não é por aí. Tanto é que hoje eu sou bebedor de uma cerveja, 2 estourando. E paro e me sinto satisfeito e não bebo destilado, vinha um negocinho, e é uma coisa muito bem resolvida. Então, a gente tem que ter coragem de tratar esses assuntos que são tabus, que são traumas, às vezes com auxílio profissional, às vezes com psicoterapia, ou mesmo com auxílio psiquiátrico, que seja. O auxílio religioso ajuda pra caramba. Mas a gente procure tem que quebrar. ajuda. E tem que tocar nossas vidas chegando aonde a gente quiser. Nós somos senhores dos nossos destinos. Nós fazemos das nossas vidas o que a gente quiser. Os nossos pais não nos definem. Não nos definem. Dr. Herbert. Isso sempre foi muito claro para mim. O André escreveu ali, engraçado, Dr. Herbert, que muitos, quando veem o senhor, hoje como promotor de justiça, deve pensar, deve ser filho de juiz, médico. Ninguém imagina esse histórico, que o senhor está tendo a oportunidade de se abrir com a gente aqui. E, assim, a gente recebe isso com muito carinho, com muito respeito, porque, meu Deus, é um depoimento histórico e que eu espero que toque as vidas. A gente faz das nossas vidas o que a gente quiser. E minha mãe foi assim, ela tem os defeitos dela? Claro que tem. Como eu tenho, como todos temos, mas ela me deu o que eu precisava. E na questão intelectual, meu tio, que mora em Ribeirão, foi o que deu o empurrão que eu precisava. Porque, como eu disse antes, minha mãe tinha outras ideias para mim. Eu não sei onde eu ia chegar se eu percorresse o caminho que minha mãe idealizou para mim. Mas Deus se valeu do meu tio para me dar uma oportunidade de estudar mais. E eu, graças a Deus, aproveitei. Vou te fazer uma pergunta. Isso é Claro. uma característica sua. Essa inteligência, o senhor é uma pessoa muito inteligente. Também não estou jogando conversa, o senhor é inteligente. Essa característica, o senhor acha que o senhor desenvolveu, é resultado de tudo que o senhor viveu até hoje, ou o senhor herdou isso da sua mãe, do seu avô? Porque o senhor se refere ao seu avô como pessoas que tinham suas limitações, mas a gente percebe que não faltava sabedoria ali. Ou eu estou enganado? Não está enganado, não. Eu acho, Sander, que assim, que é uma conquista do espírito, uma conquista milenar do espírito, o progresso intelectual e o progresso moral.
E às vezes, eu não me considero uma pessoa inteligente, eu me considero uma pessoa na média. E eu consegui me esforçar quando foi necessário. E Deus me deu essas oportunidades de nascimento e família. Eu olho isso não como uma punição ou como dor e sofrimento, mas como oportunidade de educação e criação de empatia. Porque você acha que eu já não me fiz essa pergunta? Se eu tivesse nascido em berço de ouro, com tudo fácil, talvez eu não tivesse desenvolvido essa preocupação com o semelhante. Então alguém pode perguntar, mas você agradece a Deus por tudo isso? Claro! A gente se preocupa tanto em criar facilidade para o filho, mas a gente se esquece que é na dificuldade que a gente cresce. E essas dificuldades promoveram o meu crescimento quando, de algum modo, usando o livre-arbítrio, eu consegui superá-las e me valendo de auxílio que não faltou. Quer um exemplo? Quando eu fui para a faculdade, fui morar em Londrina. Com quem que eu vou morar? Um amigo do amigo do amigo conhece uma pessoa que passou no vestibular lá também. Conversei com ele, em 5 minutos ele falou, vamos morar junto. O pai dele me adotou. O pai dele comprava um presente para ele e um presente para mim. Eu nem conhecia. Eu me lembro que o pai dele ia passar o final de semana com a gente, ele dormia no meu quarto e não no quarto dele, porque ele roncava muito. E eu levava mais na boa. Na boa, e o filho? O filho reclamava, então ele dormia comigo. Então, assim, eu vou reclamar do quê? Eu vou maldizer a sorte, a providência, a Deus, por quê? Deus é maravilhoso. A gente acha que as bênçãos de Deus só vêm como facilidade, só vêm como problema resolvido. As bênçãos de Deus muitas vezes vêm como dificuldade, porque são elas que nos transformam. E às vezes eu me pego me perguntando, meus filhos não vão ter essas dificuldades que eu tive. Me gela a barriga, porque eu sei o tanto que elas contribuíram na formação do meu caráter. É isso aí. Mas eles terão acesso à sabedoria que o pai adquiriu na sua experiência de vida. Tomara que sirva de alguma coisa para eles. E que a sabedoria contada é referência, sem dúvida. Vou ler, André, Olha, nós temos comentários aqui. O Lau disse o seguinte, esse episódio da sua história é triste, mas tenho certeza que foi o que o fortaleceu e te mostrou o caminho que deveria seguir dentro da justiça. Estou certo, doutor? Claro, está certíssimo, Lau, é isso aí. Nossa amiga Sara Cardoso, diretora da Gazeta de Bebedouro. Sara, sempre muito bem-vinda. Minha amiga Sara, boa noite, Sander, parabéns. Você está apresentando para a gente um novo Dr. Herbert, que não conhecíamos, que não tivemos acesso. Sensacional. Abraço a vocês. Olha, Sara, permita-me um comentário, claro, Dr. Herbert. Claro. Primeira vez que eu vi o Dr. Herbert, que eu fiquei com esse monte de interrogação, quem era esse homem, quem era esse ser humano, vou falar com todo o respeito, Dr. Herbert. Eu tive uma empatia pela sua pessoa. Muito obrigado. Uma empatia. Foi verdadeiro. Olha, Dr. Herbert, uma empatia. Eu falei, não sei, ele tem alguma coisa diferente. Eu não falei para você, André, é um toque de Deus, é uma coisa diferente. Esquece o trabalho dele, esquece, ele é um ser humano diferenciado. Não falei, André? Estou falando isso em público, porque no diálogo eu não escondo nada, Dr. Herbert. Eu sou sincero com os meus espectadores, né? Dr. Herbert, o senhor acredita? Sara, obrigado pelo seu comentário. Do Paulo. Está mais para baixo, André? Sara, obrigado pela sua... Sara. Obrigado, Prazer. viu, pelo seu comentário. Sempre é uma honra receber o seu comentário. Dr. Herbert, na época da faculdade eu já ia visitar a Gazeta e a Sara sempre me recebia lá com o maior carinho. É uma pessoa também que tenho muito respeito, muito empatia com ela. Legal isso. A gente tem uma amizade muito bacana. O Paulo disse o seguinte, que linda história de vida e que hoje os nossos filhos se espelhem nessa trajetória de vida. Paulo Rufo disse aqui. Onde está a pergunta dele, André? Esse é o comentário, né? É isso, Dr. Herbert. Quantos jovens têm acesso a esse material que vai ficar gravado aqui, né, na Girassol, nas minhas redes sociais, de entender
que o Dr. Herbert hoje, que ocupa um papel importante na sociedade, no final do programa passado eu disse o seguinte, eu vou receber aqui o Dr. Herbert, promotor de justiça, assim, expliquei que o senhor viria. E disse o seguinte, pessoal, fiquem atentos, porque é alguém especial. Eu provoquei isso nas pessoas, para que eles ficassem atentos, porque a sua história seria diferente. Eu não conhecia tudo isso, mas eu sabia que seria diferente, porque realmente o senhor tem um viver diferente, né? O senhor tem muito cuidado com tudo e com todos, e realmente isso é sensacional. Olha aí. Quebra um pouco o paradigma, né? Eu digo isso para alguns amigos que também trabalham na área da lei, na área da justiça, eu digo o seguinte para eles, olha, eu concordo com você de ter a sua postura de respeito, de ter um acesso limitado, isso realmente às vezes precisa, né? Você precisa ter isso. Mas vai lá no diálogo para a gente conversar, para as pessoas entenderem que você é o ser humano brilhante que você é, desenvolve a sua função de forma brilhante, mas é porque você é um ser humano brilhante, porque atrás desse profissional existe um ser humano dedicado, estudioso, brilhante, e que é tão humano quanto qualquer um de nós. E que a justiça, ela vai funcionar com quem faz coisa errada, mas ela também vai funcionar para quem faz as coisas certas. Eu estou errado, doutor Herbert? Não, é isso aí. E assim, e a justiça dos homens é tão falha, porque pense comigo, quem aplica a justiça dos homens? Os homens. Os homens falhos, justiça falha. É natural, é normal. Quantos casos são condenados aqui e absolvidos no tribunal, ou absolvidos aqui e condenados no tribunal? A única justiça da qual não passa um J é a justiça de Deus. Quantas vezes a pessoa foi na promotoria e eu falei assim, ó, se o desfecho não era esse e houve uma injustiça, entregue nas mãos de Deus. Se não tem mais o que fazer aqui. Você acha, Sander, que todos os casos em que eu atuei, eu agi corretamente? Não. Não. Tem casos que eu fui duro demais, casos que eu fui duro de menos, porque ao me envolver naqueles casos, eu coloquei o peso de todos os meus defeitos. Mas o que quero encerrar essa parte, o que me tranquiliza o coração e permite que eu tenha sono à noite, é que eu nunca tomei uma decisão para prejudicar ou para beneficiar. Ainda que fruto de uma interpretação equivocada da lei ou dos fatos ou da prova... Não foi intencional. Eu fiz achando que aquilo era o melhor, que aquilo era o certo. Isso me dá uma paz de espírito enorme, porque eu nunca, e ó que eu errei, erro e errarei, porque sou imperfeito. Eu nunca fiz, eu vou prejudicar essa pessoa, então eu vou fazer isso. Nunca. Tanto é que às vezes eu fazia alguma coisa no meu trabalho, uma investigação, uma acusação, e a resposta vinha ácida, com pancada. Como um bom ser humano, o sangue subia. Aí eu começava a escrever bravo. O que eu fazia? Que eu estou respondendo com o fígado. Deixa lá. Vou tomar um café, tomar uma água. No outro dia eu volto, vou começar, o sangue subia de novo. Deixa lá. Só concluí o meu trabalho quando eu percebia que eu conseguia responder com técnica, com a lei embaixo do braço. Aí eu respondi e entregava. Porque uma vez, Sander, uma única vez, antes, numa cidade por onde eu passei, antes de vir para Bebedouro, eu respondi com o fígado, ao vivo, assim, em debates orais. E aquilo me machucou tanto depois, porque pesou minha consciência, porque não era aquilo que eu deveria ter dito, não era aquela posição que eu deveria ter adotado. Talvez até a posição fosse correta, mas não daquela forma, não com aquela acidez, mas aquilo valeu de lição. Só para você entender quem eu sou. Eu morava em Votuporanga, fiz faculdade em Londrina. Conversando com uma pessoa outro dia, eu falei assim, eu conheço todos os caminhos possíveis de Votuporanga para Londrina. Aí talvez você que não me conhece muito bem, o Rodrigo poderia dizer assim, esse cara é fera, ele pegou o mapa e estudou tudo. Não, eu errei todos os caminhos possíveis. Ih, André, igual você, hein?
O André que é campeão. Por isso errado. que eu aprendi. Tô brincando. Não, por isso que eu aprendi. Porque eu errei. Por isso que eu falo. verdade. Se você for me reduzir uma palavra, é esforçado. Mas onde eu errei, eu não errei pela segunda vez. Sem dúvida. É só isso que é a minha mensagem. A gente, é comum a gente errar, é normal a gente errar, mas o erro não pode nos destruir. O erro tem que ajudar a nos construir. Evoluir com ele é olhar para ele e falar assim: ah, seu malandrão, você não estará mais na minha jornada. Ainda que demore 100 anos, ainda que demore 50, não importa, mas eu tenho que começar hoje a me esforçar para vencê-lo. Alguns erros estão tão arraigados na nossa personalidade, no nosso caráter, que vão séculos para a gente destruí-lo. Que seja uma maratona, você não corre 40, 42 quilômetros se você não começar. É verdade. Comece, lute contra você mesmo, seja quem você deseja. Qual que é o maior adversário nosso? Nós mesmos. É as nossas frustrações, nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Então é isso que a gente tem que destruir. E a gente vira e fala assim: ah lá, minha vida não dá certo por causa de fulano. Você não sabe o que meu pai fez comigo. Nunca tive oportunidade, sempre culpando o outro. A gente tem que despertar, acordar, porque tudo que a gente precisa está dentro de cada um de nós e lá em cima. É verdade. É verdade. É verdade. Bem colocado, André. Então, por exemplo, você ia falar, no intervalo você falou do coração solidário. Como é que começa o coração solidário? Começa da seguinte pergunta: como é que o educandário vai sobreviver sendo que não pode ter evento? Sendo que a gente vive um momento de distanciamento social e físico. Não vai ter jantar da educandário. É isso que eu ia te perguntar. Não vai ter jantar da PAI. Meu Deus. Não vai ter arraiada curva torta do CAEC. Não vai ter jantar italiano da Lourenço Santin. Como é que essas instituições vão sobreviver se a fonte de custeio delas está prejudicada? Olhar para a necessidade do outro. Já pensou se o educandário fecha, se a PAI fecha? Meu Deus. Tragédia. Tragédia. Tragédias sociais seríssimas. Tragédia. Se está ruim com eles, sem eles, tragédia. Então vem essa pergunta: como é que elas vão fazer? Vamos ligar para umas pessoas que têm histórico de ação social e tem algum poder de decisão e que tem na credibilidade. Sociedade. E que tem credibilidade. Um monte de telefonema foi feito, reuniões virtuais foram feitas e nasceu a ideia do Coração Solidário. Aí brotou um insight, né, André? Brotou um insight na mente do Dr. Herbert. Na primeira campanha, estavam lá conversando sobre as ações. Aí o Dr. Herbert disse assim: posso dizer? Claro, claro. Precisamos arrecadar R$1 milhão. Aí ficou aquele silêncio na sala. Estou replicando as palavras do Sr. Roberto Campanelli, que ele me permita dizer, né, da Márcia. Ficou aquele silêncio da morte na sala. Silêncio sepulcral. Sepulcral, é isso. Meu Deus, R$1 milhão. Mas ninguém argumentou, né? Exatamente. Porque o Dr. Herbert tem fé para dizer isso, né? E aí, depois de um tempo passado, muito trabalho, muita união, né? Eu sei porque a gente também, né, colaborou com a campanha dentro da nossa pequenez, a gente também colaborou e R$1 milhão foi alcançado. Dr. Herbert. E agora, na segunda campanha também superou até um pouquinho mais. Tem um vídeo rolando nas redes sociais que mostra muito claramente o valor. R$1 milhão, no segundo ano, R$1.124.000 e alguma coisa. Dr. Herbert, da onde o senhor tirou essa cifra de R$1 milhão? Não sei, porque o engraçado foi que... Que não existia. Quando... Palavras têm poder? Claro. Aquilo que a gente imagina se materializa? Claro, com toda certeza. O interessante foi que, depois que a campanha foi montada,
qual que foi a ideia? Vamos abrir as contas das entidades para saber de evento frustrado quanto elas tiveram ou terão em 2020 para a gente poder dividir o valor arrecadado entre as instituições que estão tomando parte na campanha. E era 1 milhão e alguma coisinha, 1 milhão e 100, 1 milhão e alguma coisinha de receita frustrada. E eu lembro como se fosse ontem. A reunião começa e um monte de gente falando, um monte de ideia, eu quieto. Aí o seu Roberto vira e fala assim, tem uma pessoa que está quietinha aí, que eu quero que fale alguma coisa. Dr. Herbert, por favor, fale alguma coisa. Eu virei e falei 2 coisas. Falei, gente, a gente precisa criar um grupo menor para tocar a campanha, porque não adianta ter 30. São 5, 6 que tocam, os outros são colaboradores e tenho certeza que irão auxiliar. Mas tem que ter um centro duro ali. É um Tem que comitê ter. gestor forte, sem Tem. dúvida. Na hora a Márcia falou assim, eu assumo. Cris, você vai comigo? A Cristina falou, a gente já está acostumado, já vamos lá. O seu Roberto foi devagarinho aderindo, a Madalena concordou também e eles tocaram no primeiro ano, depois a Michelle entrou no segundo ano. E aí eu falei, a gente tem que ter uma meta. Qual é? R$1 milhão. Aquele silêncio que você citou. Meu Deus. E aí ninguém teve coragem de contra-argumentar. Depois que o tempo passou, várias pessoas disseram assim, a hora que você falou R$1 milhão, eu pensei, esse homem tá louco. Como que no meio de uma pandemia vai arrecadar R$1 milhão? R$1.068.000, salvo engano, no primeiro ano, R$1.124.000 no segundo ano. Arredondando, R$2.200.000. Dentro de um período de pandemia e escassez social. Exato. Como é que explica isso, Dr. Herbert? Exato. A gente foi na PAI outro dia, a PAI mostrou com gráficos as contas dela e chegou ao final assim, com muito esforço que muitos fizeram, mais os repasses públicos que foram mantidos, graças a Deus, e mais o coração solidário, a PAI vai virar o ano com R$ 67,40 de caixa. Ou seja, no azul, isso é fantástico. Providência divina. Isso é fantástico para uma instituição beneficente depois de quase 2 anos de pandemia, que o vírus se propaga pela proximidade. Ou seja, o combate ao vírus passou pelo distanciamento e restrições. Então, como que essas pessoas iam se reunir até para pedir, para fazer evento, para angariar recursos? Não teria como. Quem que é o responsável por isso? Aquele grupo maravilhoso, essas pessoas que eu citei. Mas, acima de tudo, Deus. Deus, por meio do amor que Ele faz brotar dentro de cada um de nós, Ele faz com que nós olhemos o outro. Porque quando nós cuidamos só do próprio umbigo, das próprias necessidades, nós estamos sendo o quê? Egoístas. Tem gente que diz assim, eu não roubo ninguém, o meu dinheiro é honesto, legal, beleza, pago meus impostos, legal. E o que você faz pelo outro? Nada, cada um que trabalhe. Ele não entendeu a mensagem de Jesus ainda. Ele não entendeu. Não basta pagar imposto, pagar suas dívidas, não roubar e ser honesto. Nós temos que olhar para o semelhante. O mundo melhora na medida em que nós olhamos para o semelhante. E é o semelhante mais necessitado. É esse que a gente tem que olhar. É esse. A gente é louco para ter um mundo melhor. A gente vira e fala assim, nossa, esse mundo está perdido, né? Está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mas o que eu estou fazendo para melhorar? Só pagando imposto, pagando minhas contas, não roubando? Não. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. O André escreveu ali, Dr. Herbert, assim, quando a dor do próximo não nos incomoda, quem está doente e necessitado somos nós. É verdade, isso aí, né, André? doutor? Jesus saiu lá da sua plenitude, no gozo extremo da felicidade,
e caminhou entre nós aqui para trazer os ensinamentos do Pai. Foi o maior sacrifício que alguém já fez por esta humanidade, foi a vinda de Jesus na Terra. O mínimo que a gente pode fazer 2000 anos depois é tentar seguir um pouquinho do que ele falou. Um pouquinho. E a base da doutrina de Jesus é o amor. O amor como sentimento, o amor em atitude vira caridade. É isso que a gente tem que fazer. Aí a pessoa fala assim, ai, mas eu não sou feliz, eu estou com depressão. O que você está fazendo pelo semelhante? É a primeira pergunta que tem que ser feita. A resposta vai identificar a causa do seu problema. E você só resolve um problema quando você identifica a causa. Não adianta você trabalhar só na consequência dele. Se entupir de antidepressivo. Não adianta. Não adianta. Ah, mas não tem aqui no psiquiatra? Claro que tem. Tem que se tratar, senão vai fazer besteira. Mas a raiz do problema está no amor ao semelhante. Em fazer algo. Oração. Orar e ação. A fé sem obras é vazia. É verdade. A gente tem que fazer algo pelo outro e sem querer nada em troca. Que papo bom, né, André? Pena que está indo para o final. Dr. Herbert, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos espectadores. Fique à vontade. O senhor fala muito bem, se expressa muito bem. Mas uma mensagem para as famílias, para os jovens, para os pais, né? O senhor tem uma família linda, filhos. Toda vez que a gente conversa, o senhor fala dos filhos, o senhor fala dos seus filhos com muito carinho, né? Lembro que o senhor disse, Sandro, estou com uma recém-nascida aqui, Clarinha, né? A Clarinha. E como um bom pai, um homem temente a Deus, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem de final de ano, de esperança. Nós vamos começar daqui a alguns dias um novo ano. Vamos encarar uma nova era. Que assim seja. Que assim seja, né, Dr. Herbert? Eu queria falar duas coisas. A primeira, a gente pode quebrar o ciclo. Nós não precisamos ser quem nossos pais nos fizeram. Nós podemos ser quem nós quisermos. A gente pode percorrer o caminho que a gente quiser. Basta confiar em Deus em primeiro lugar e confiar em nós. O que nossos pais fizeram conosco não nos define. Alguns de nós tiveram sorte ou prazer de ter pais que cuidaram de nós. Mas nem todos podemos dizer isso. E aqueles que podem dizer, que agradeçam aos pais e a Deus. Mas quem não pôde, quem não teve bons exemplos em casa, que nunca se esqueçam disso, que não são os pais que o definem, mas que você mesmo, você pode fazer e chegar e ser quem você quiser. Confie em Deus e em você mesmo. E para terminar, não existe felicidade verdadeira sem amor ao próximo. O amor ao próximo, a preocupação com o semelhante, principalmente o mais necessitado, é uma chance que Deus nos dá para desenvolver o amor dentro de nós. Quando nós conseguimos tocar as nossas vidas fazendo algo por quem precisa, nós entendemos a mensagem de Jesus, estamos nos aproximando de Deus e construindo a nossa felicidade. É muito melhor dar do que pedir. É muito melhor fazer pelo outro do que o outro fazer por nós. Que 2022 seja um ano em que cada um de nós faça pelo outro. Pelo outro, começando em casa, na família e pelo outro desconhecido, que muitas vezes não vai saber nem quem o auxiliou e não vai ter nem a oportunidade de agradecer. Que possamos fazer o bem sem olhar para quem. Sensacional, fiquei emocionado. Dr. Herbert, olha, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, a sua amizade. O senhor sabe do respeito e da admiração que nós temos
pelo ser humano Herbert Que é recíproco. e pelo Dr. Herbert, e dizer o seguinte, que o diálogo, né, que onde a gente estiver, estamos na mão de Deus, estaremos sempre apoiando o seu trabalho, apoiando as suas obras. Conte sempre com o nosso apoio. Somos pequenos, temos as nossas limitações, mas nós somos muito esforçados. Somos dois, Viu, então. doutor? Somos dois. E olha, que Deus continue guardando a sua mente, guardando o seu coração, que o Senhor continue sendo esse homem bom, exemplar e justo. Nós rogamos a Deus que traga ao Senhor muita saúde, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, a equipe que trabalha com o Senhor, que o Senhor seja cada vez mais um homem abençoado. E principalmente o Dr. Herbert, muito feliz. O Senhor merece ser feliz. O Senhor leva a felicidade às pessoas através dos seus atos. Mesmo o Senhor reconhecendo, sendo eu sou humano, eu erro, mas a sua intenção não é errar. E o Senhor deixou muito claro isso. Então, parabéns pelo ser humano que o Senhor é, Dr. Herbert. Deus abençoe muito o Senhor. São os votos meu, do André, do Rodrigo, da Mariana, da Girassol, de todos nós aqui. O Senhor será sempre muito bem-vindo. Em qualquer lugar que o Senhor chegar, o Senhor será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Veio da estrada, fez uma viagem, chegou aqui, né, com a maior disposição do mundo, com alegria. Imagina, uma pessoa que andou tantos quilômetros para chegar aqui, estava fora da cidade e veio. Cumpriu o que prometeu. E eu vou dizer o seguinte para você, meu espectador, para o senhor também, Dr. Herbert, que sem dúvida, para a minha carreira como jornalista, como programa, esse programa de hoje foi um marco. Enriquece muito o meu currículo e eu recebo isso como uma graça divina e com bastante humildade. Mas eu valorizo muito, olhando para trás, sendo grato, e olhando para frente com fé e esperança e justiça. Fé e esperança sempre. Que a sua vida, que o seu existir, que é um ato de louvor à vida, possa continuar sendo luz, iluminando muita gente. Parabéns, o senhor é um ser humano sensacional, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Nós temos aqui uma oração que o André colocou, está na tela, né? André, dá para mim ler, viu? O André conseguiu a fonte, frasesparonatal.com.br. Foi lá que ele conseguiu, a gente tem que citar a fonte, tá certo? É uma oração de Natal que não fala de religião, mas fala do momento de cada um de nós, né, com Deus. Quero eu, Senhor, neste Natal, enfeitar todas as árvores do mundo com frutos que alimentem a todos os que têm fome. Quero eu, Senhor, nesse Natal, construir uma manjedoura para cada desabrigado. Quero eu, Senhor, nesse Natal, me tornar uma estrela para orientar os reis magos da paz, para que cessarem de imediato as violências entre os meus irmãos. Quero eu, Senhor, nesse Natal, ter o coração grande e a alma pura para abrigar os que concordam, principalmente para abrigar os que concordam e principalmente os que de mim discordam. Olha que profundidade. Quero eu, Senhor, nesse Natal poder presentear o mundo, me tornando um ser humano menos egoísta, com mais humildade, para pedir menos para mim e contribuir mais para o meu semelhante. Quero eu, Senhor, nesse Natal agradecer-te por tantas bênçãos, em especial aquelas que se vieram de forma de sofrimento e com o passar do tempo têm contribuído em meu peito o abrigo seguro de onde nasce a fé. Linda oração, né, Dr. Herbert? Muito bonito. Muito bonita. Tirando a minha leitura comprometida, mas a oração é muito bonita. Meu espectador, meu amigo, eu desejo a você que você tenha um final de ano feliz, que você continue cuidando de você, da sua família e cuidando do próximo, independente de você saber quem é esse próximo ou não. Ah, mas eu não tenho condição. Você tem. Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Eu me recordo em alguns momentos da minha vida, porque também sou humano e tenho as minhas limitações, as minhas agonias e as minhas aflições, em que me deparei com pessoas diante de mim que foram divisores de água na minha vida, com um bom conselho, uma boa palavra, e que foram luz na minha vida.
Recordo um dia que no momento de uma aflição diante do Dr. Herbert, compartilhei um problema e ele falou assim, Sander, calma, Deus é justo, tudo pode e tudo vê. As coisas vão se aceitar, vão se acertar. Nós estamos aqui, estou diante de alguém que eu estou contando esse testemunho. Então que você seja luz na vida das pessoas. Eu não tenho nada que possa contribuir. Tem sim. Você tem. Se você procurar dentro de você, sempre vai existir alguma coisa boa que você pode compartilhar. Nem sempre é material, pode ser abstrato, pode ser um sentimento, pode ser uma atitude, que vai gerar o quê? Paz, esperança e alegria. E, consequentemente, todos nós socialmente viveremos muito melhor. Rodrigo, obrigado, viu? Você é uma pessoa sensacional, profissional brilhante, que eu não canso de agradecer. Foi meu entrevistado da semana passada, brilhante o nosso programa, foi muito legal, muito obrigado. Mariana, obrigado, viu, querida? Você também é sensacional. Andrezinho, meu cunhado, meu irmão, pega no meu pé pra caramba, mas muito obrigado, viu, Andrezinho? Felipe, equipe Girassol, meus espectadores, é isso. Nossa mensagem de final de ano hoje encerra o diálogo de 2021, mas 2022 está pertinho. Aí a gente começa tudo de novo e daqui a um tempo a gente traz o Dr. Herbert de novo aqui para ele contar um pouquinho mais de experiências de vida, claro, se ele puder e quiser. E vai ser, como sempre, um papo muito agradável. Dr. Herbert, falei demais, né? Eu que falei demais. Nada, é gostoso conversar. Olha, muito sucesso, desculpa tomar seu tempo e naquilo que a gente puder somar, nós estamos aqui. Viu? Obrigado mesmo, de coração. Meu amigo, Feliz Natal e um excelente, abençoado 2022. Fiquem com Deus. Eu vou dizer uma coisa que serve para mim também. Juízo, hein? Vamos nos cuidar, tá bom? Obrigado, um abraço. Até 2022.